Finalmente é chegado o dia, meus amigos. O dia. É esse dia mesmo que vocês estão pensando. Eu sei que muitos de vocês entraram aí pensando o seguinte: esse título aí deve ser mais uma bait que ele tá lançando pra me enganar, porque ele gosta de tirar uma onda. Deve ter alguma invenção, alguma papagaiada que ele botou aí pra me levar ao erro. Mas vocês têm que entender uma coisa: o mestre beiteiro, se ele é verdadeiramente um mestre, em alguns momentos ele tem que falar a verdade. Porque se eu só mentisse, vocês iam perceber que eu sempre mentia e não ia cair mais na mentira. Então em alguns momentos eu tenho que dizer a verdade para que você, meu caro amigo que acompanha aqui o canal, nunca saiba se eu estou falando a verdade ou a mentira e tenha que clicar no vídeo, que é o objetivo final dessas clickbaits todas, né? E hoje eu estou falando a verdade. Tem um certo exagero retórico aí, porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo eu estou pensando em botar o título como, sei lá, o erro que acabou com o Naruto, o erro que destruiu o Naruto ou qualquer coisa assim. E obviamente vocês sabem que não destruiu o Naruto. Eu já falei várias vezes em comentários, talvez até em vídeos, que eu não sou daqueles que acredita que um final ruim destrói a obra. Eu acho que a gente tem que julgar cada coisa de acordo com seu mérito. Então é óbvio que eu não acho que Naruto foi destruído por causa dessa parte, mas vocês têm que levar em consideração que o próprio YouTube diz que nós temos que fazer clickbaits. Se as pessoas não clicassem em clickbaits, eu não fazia, e nenhum criador fazia. Infelizmente as pessoas gostam de coisas impactantes, então a gente tem que dar uma exagerada aqui. Faz parte do jogo um pouco de exagero. Mas sim, hoje eu vou realmente criticar Naruto e não tem bait nenhum em relação a isso. Hoje nós vamos comentar então a segunda parte da guerra, que é propriamente o início do conflito em si. Em inglês é o arco que é chamado de Confrontation Arc, que é basicamente tudo que vem antes do Madara entrar no confronto. Essas pequenas lutas iniciais, várias lutas que vão acontecendo contra os personagens do Edo Tensei que são ressuscitados pelo Kabuto. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Eu acho que o centro desse vídeo vai dizer respeito ao Edo Tensei. Eu já cheguei a anunciar isso no vídeo passado e nos comentários do vídeo passado, quando eu interagi com vocês, de que eu ia gastar um bom tempo falando sobre a questão do Edo Tensei, e isso vai acontecer mais pro final do vídeo, né? Como eu acho que é o coração, é o centro da coisa, e como eu acho que tem nuances para serem discutidas aqui, eu vou deixar para fazer isso mais pro final do vídeo. Antes, vamos fazer alguns comentários rápidos sobre outras questões que estão presentes nessa parte do arco e que eu acho interessante tirar logo da frente para a gente poder focar naquilo que é o essencial. Algum de vocês, acho que foi o Cairo, grande Cairo, Cairo, me perguntou o que eu achei do discurso do Gaara. Eu confesso que eu não ia comentar nada sobre o discurso do Gaara, mas como me foi perguntado, eu tenho dois comentários a fazer. Com relação ao conteúdo do discurso do Gaara, eu gostei. Eu acho que ele está muito alinhado com as temáticas de Naruto. Se vocês pararem para prestar atenção, o coração da mensagem que o Gaara passa para as tropas do exército unificado Shinobi é um discurso muito parecido com a visão que o Jiraiya tem acerca do mundo Shinobi. Novamente nós estamos trazendo o Jiraiya aqui para mostrar aquilo que eu sempre digo, ele é muito central no mangá. E o que o Gaara fala basicamente é aquilo que nós explicamos no vídeo do Pen, de que a visão de mundo do Jiraiya era de que a dor fazia as pessoas desenvolverem a empatia, fazia as pessoas se reconhecerem umas nas outras porque eram como se fossem irmãs de dor, né? Então, nós sofremos a mesma dor, então nós somos solidários uns com os outros. E é basicamente isso que o Gaara fala, para motivar as tropas que já começam a ter uma certa animosidade ali, porque são conflitos históricos entre as nações que agora tem que se juntar, né? Tem que esquecer esses conflitos anteriores para enfrentar um inimigo em comum. E é nisso que o Gaara foca. Ele diz, todo mundo aqui foi prejudicado de um jeito ou de outro pela Akatsuki. Então a gente tem que, com base nessa solidariedade pela dor comum, nos unir, esquecer as nossas desavenças para poder enfrentar esse inimigo tão perigoso. E ele usa o próprio exemplo, né? O exemplo da própria história dele com o Naruto, quando ele diz que ele era um psicopata, ele queria matar todo mundo, ele queria destruir o mundo Shinobi, tal como a Akatsuki aparentemente quer fazer agora, e que foi o Naruto que tirou ele desse caminho justamente por meio da solidariedade causada pela dor comum, no caso, a dor de ambos serem Jinchuriki, né? Uma dor que no arco passado foi retratada também, que o Naruto compartilha com o Bi e que compartilha com o Gaara. Esse foi o ponto central para que o Naruto conseguisse mudar a cabeça do Gaara lá no Naruto clássico. Então, em termos de conteúdo, o discurso do Gaara está muito alinhado com tudo o que Naruto representa até o momento. Então, nisso eu gostei. Já na forma da cena, eu me incomodei um pouco, porque eu acho a cena
vou dizer assim, um pouco simplista demais. Isso aqui não é uma grande crítica, como eu disse. Eu não ia comentar esse discurso se eu não tivesse sido perguntado. Então, isso indica que eu não acho que o que eu vou reclamar aqui é um baita defeito, nem nada do tipo. Mas já que nós estamos comentando, eu acho interessante dar um take ou dois sobre essa cena. Como é uma cena na qual o Kishimoto tem que gerar um impacto emocional imediato, porque ele não quer perder muito tempo com essa cena, né? Então, o que é que ele faz? Ele coloca uns pequenos conflitos bobos acontecendo ali nas fileiras do exército Shinobi, e aí o Gaara faz esse discurso, e logo em seguida o Kishimoto vai botar a cena dessas pessoas que estavam em conflito, dando as mãos e dizendo, não, me desculpe, perdão, vamos nos unir e tal. Ou seja, fica uma coisa um pouco boba, né? É quase como se fosse assim, não, eles não se gostavam, o Gaara fez o discurso, agora eles se gostam. Entende? É uma coisa muito pouco orgânica, muito pouco natural, muito artificial, mas que, como eu digo, dá pra entender porque é uma cena que não pode demorar muito tempo, não pode ser muito grande, porque tem outras coisas para serem retratadas no mangá. Então, eu entendo que a cena seja assim, mas em termos de forma, ela me parece um pouco boba nesse sentido, apesar de o conteúdo do discurso ser bom. Agora vamos falar da guerra em si. Estruturalmente, essa parte da guerra, ela começa com uma grande quantidade de lutas curtas, né? Lutas que não se estendem muito, mas que acontecem em um número alto, são várias batalhas que vão se sucedendo umas às outras, e essa sucessão de batalhas pequenas vai acontecendo até o pôr do sol. Quando acontece o pôr do sol tem um break, os dois exércitos dão um tempo, e aí a narrativa dá uma mudada. A narrativa vai para outro lado, outra faceta do conflito. Com relação a essas lutas que acontecem nessa primeira parte, eu devo dizer assim, nenhuma delas na verdade se destaca muito. Algumas são mais interessantes do que outras e em termos de lutas interessantes eu vou destacar aqui aquela que aconteceu contra os irmãos Gintoki e Kintoki, que eles usaram os artefatos proibidos lá, que selavam a alma de quem falasse a palavra que mais tinha falado durante toda a vida, aquela coisa toda. É uma luta que ela parece muito uma parte de Yu Yu Hakusho, que é a parte na mansão na qual o Yusuke é sequestrado, e o Kurama se envolve num jogo semelhante a esse, que algumas palavras são proibidas e se você disser a palavra que é proibida, você perde sua alma e tal. Isso cria uma dinâmica de jogo que eu sempre menciono aqui, né? Gosto de fazer muito essa comparação de lutas de vários mangá shonen com jogos que tem regras próprias e que a luta tem que se desenrolar dentro do quadro dado por essas regras. E essa luta ela tem essa característica. E ela tem algumas sacadinhas interessantes de que o cara ia ser absorvido, mas quando ele ia ser absorvido ele terminou falando uma mensagem que usou certas palavras que era a segunda palavra que ele mais falava, então isso meio que impediu ele de ser absorvido. Enfim, tem umas jogadinhas interessantes e torna essa luta um certo destaque em relação às outras que aconteceram nesse momento. Mas mesmo essa não é nada de outro mundo, ela é uma luta legalzinha e um pouco criativa, mas perto do que nós já vimos em Naruto ela não é nada demais e as outras são menos interessantes ainda. De resto não tem muito o que falar, eu não tenho muito o que falar sobre essas lutas intermediárias, sem falar do Edo Tensei que nós vamos falar lá no final, então por enquanto fica nisso daí. São lutas medianas todas elas, e a que se destaca pra mim é desses irmãos aí, os irmãos de ouro e de prata, porque tem uma diferençazinha, uma regrinha, um negocinho. Outra questão também que alguns até comentaram no vídeo passado foi a questão do Zetsu branco. O exército de Zetsu branco é só um Minion genérico. E eu concordo, realmente o Zetsu branco é só um Minion genérico. Mas eu ponderei nesse comentário e pondero aqui também que é um pouco difícil pro Kishimoto fazer. Porque, veja, ele tinha que criar um conflito muito grande nesse arco. Ele tinha que fazer uma batalha entre as forças do mal e o exército aliado dos 5 países reunidos. Então, é um exército muito grande. De onde é que ele vai tirar um exército das forças do mal que tenha tanta gente? Inclusive, o próprio anime diz isso, parece que são 80 mil homens que tem no exército da Aliança Shinobi. De onde é que o cara vai tirar 80 mil vilões críveis e interessantes pra fazer uma guerra dessa parecer aceitável? Não tem como, então ele tem que meio que apelar pro Minion. Até tira um pouco do escopo da guerra quando você pensa que a maior parte do exército do Tobi é formado por White Zetsu. Eu até concordo, mas eu não vejo alternativa em relação a isso. Ele vai fazer o quê? Ele não vai criar 80 mil personagens. É um mal necessário, vamos dizer assim. É um mal necessário. É uma coisa que eu percebi, mas que eu não tenho nem como colocar como um defeito, porque não tinha outra maneira de fazer, né? Enfim, como eu tava dizendo, essas pequenas lutas vão acontecendo até que anoitece, e quando anoitece eles dão uma pausa e aí a dinâmica muda. Porque aí começa aquela coisa dos White Zetsu, dos Zetsu brancos, se infiltrar, aproveitar de suas habilidades de copiar a aparência e o chakra, né? De que ele absorve
absorve o chakra e se infiltrar nas fileiras da Aliança Shinobi. Essa parte eu acho interessante, não é nada de outro mundo, mas eu acho ela interessante porque, bom, é uma tática de guerra, né? É uma tática crível de guerra, você tentar se infiltrar nas fileiras do seu inimigo, você tentar sorrateiramente destruir o seu inimigo por dentro. E essa é uma tática que seria lógica de se adotar naquela situação, e ainda mais aproveitando da habilidade do Zetsu branco. E tem umas ceninhas legais de uma certa tensão psicológica, de pô, como é que eu vou saber quem é de verdade e quem é o Zetsu branco? Como é que a gente vai impedir esse ataque por dentro das nossas fileiras? Cria uma dinâmica mais ou menos interessante nesse trecho do arco e que dá uma variada em relação às lutas passadas, né? E tem até aquela cena legal da Sakura enganando o Zetsu branco com o negócio do porco da Shizune, enfim, é uma parte legal. Eu acho interessante isso aqui. Aí lá pra frente, né, como eu disse, nós vamos falar do Edo Tensei separadamente, então deixa eu dar um salto aqui pra falar de outras coisas interessantes que não tem a ver com o Edo Tensei. Um pouquinho lá pra frente nós temos toda a questão do Naruto, que descobre finalmente que tá acontecendo uma guerra e que ele tá sendo mantido junto com o Bi dentro da ilha pra ficar de fora da guerra. Ele descobre tudo isso e ele, obviamente, sendo o Naruto, quer adentrar na guerra, ele quer ir pra guerra. E essa parte eu gosto bastante porque tem todos aqueles conflitos, né? Primeiro com o Iruka, que eu acho normal, não acho nada demais. O Iruka primeiro tenta impedi-lo, depois, sabendo que não vai impedi-lo, ele apoia o Naruto, vai lá e não morra, volte vivo, tá tudo certo. E tem aquela cena com a Tsunade e com o Killer Bee, que é uma cena muito boa. Porque ela é uma daquelas cenas de Naruto, que de vez em quando eu elogio aqui, que é aquela cena que ela funciona no nível superficial e ela tem algumas camadas por baixo que talvez alguns não percebam ou percebam e esqueçam, né? Mas que tornam a cena dramaticamente mais densa. Eu acho que essa é a cena dramaticamente mais densa de todo esse arco. Porque naquele diálogo onde primeiramente o Raikage e a Tsunade estão tentando impedir o Naruto de entrar na guerra, a gente sabe que a Tsunade não concorda exatamente com aquilo. Ela queria que o Naruto entrasse na guerra no início, mas ela foi vencida, na verdade, na votação dos líderes. E aí ela, bom, vou cumprir as ordens aqui, então vou atuar para não permitir que o Naruto adentre a guerra. E outra coisa que eu acho muito interessante também nessa cena, que também é outra camada, é uma fala muito específica do Raikage pro Killer Bee, quando ele tá lá com as emoções lá no alto, né, que o Raikage é assim, ele é estourado, ele se irrita, ele é a flor da pele, nas emoções, ele chora, ele se irrita, ele grita, ele fala, e chega uma hora que ele diz: vocês, Jinchuriki, não têm vontade, vocês vivem pra vila, vocês vivem pra proteger a vila, vocês vivem pra manter esse equilíbrio do poder entre a vila não, os países, né? Você vive para manter o equilíbrio de poder entre os países, vocês não têm vontade própria, vocês não têm liberdade. E eu gostei dessa fala porque ela mostra uma ambiguidade do Raikage em relação ao Killer Bee, porque não tem como discutir que o Raikage ama o Killer Bee, que o Raikage adora o Killer Bee e o afeto dele pelo seu, entre aspas, irmão é genuíno, é completamente genuíno. Mas essa cena de um cara que gosta tanto do seu irmão dizer essas coisas para ele demonstra realmente o fardo muito pesado que a Jinchuriki tem que carregar no mundo de Naruto, porque mesmo quando você tem o afeto de uma pessoa, você ainda vai ser visto, ainda que seja lá de fundo, lá embaixo, no fundo do coração daquela pessoa, você ainda vai ser visto como de alguma forma, ferramenta. Você não pode ser você não pode ser um indivíduo. Você tem que agir em favor da vila e do país que você está servindo. Acima de tudo, você é uma arma. Então, assim, se até o cara que gosta de você, que trata você como um irmão, genuinamente tem esse tipo de pensamento em relação a você, ainda que lá no fundo, imagine a sociedade que não tem esses laços de ternura e de afeto em relação a você. Eu acho que essa cena, essa fala do Raikage mostrou de maneira mais eficiente e mais poderosa o fardo que as Jinchuriki têm que carregar de serem vistas como ferramentas e como instrumentos dentro de uma guerra maior, muito mais eficientemente do que aqueles flashbacks que mostram: eu fui ostracizado, ninguém confiava em mim. Não que eu não gosto dos flashbacks, eu gosto, mas essa cena coloca de maneira subentendida, mas muito poderosa do ponto de vista dramático, essa visão que todo mundo tinha em relação a Jinchuriki, porque ela vem da boca de um cara que não poderia ser acusado de não gostar do Bi. Então eu achei essa parte muito interessante, né, em todo esse diálogo aí. Só que aí o último dos comentários que eu vou fazer antes de entrar no Edo Tensei, o Naruto convence o Raikage, a Tsunade convence o Raikage e ele vai pra guerra. E essa parte eu não gosto. Eu acho que um de vocês também falou no comentário que, eu não gosto desse negócio do Naruto sentir o ódio e a hostilidade depois que ele adquire essa nova forma, tendo dominado o chakra das 9 caudas. Que foi uma coisa que aconteceu no arco passado já, e ele sentiu a hostilidade do Kisame, né? A gente comentou. E eu comentei, do jeito que foi feito foi meio do nada, né? Foi meio tirado do nada, tipo,
Ele tava lá e disse, não, eu sinto a hostilidade, foi meio jogado assim. E aí o cara comentou assim, mas tem uma coisa que vai acontecer no futuro da guerra que é o que mais me incomoda em relação a esse negócio de ele sentir a hostilidade dos outros. E eu acho que era disso que ele tava falando. Porque o Naruto é a solução para o problema do White Zetsu, né? Aquele negócio que a gente tava falando. Porque agora que ele consegue identificar hostilidades, então ele consegue diferenciar quem é a Sakura de verdade e quem é o White Zetsu se passando pela Sakura. Quem é o Neji de verdade e quem é o White Zetsu se passando pelo Neji. E ele resolve toda essa questão. E aí o cara falou, né? O amigo dos comentários, disse que se incomodar com essa parte e eu também me incomodo com essa parte. Porque basicamente, nesse momento, o Naruto chega e ele resolve praticamente todas as frentes de guerra quase sozinho. E eu acho isso uma merda, porque eu acho que isso desvaloriza todos os outros personagens. Tipo, beleza, todos os outros tiveram lutas, tá certo. Não é que os outros personagens não fizeram absolutamente nada. Eles tiveram lutas, venceram personagens relevantes, tudo bem, não tô discutindo isso. Só que a coisa é colocada de uma maneira tal que é assim, não, todos os pelotões estavam tendo dificuldades até que chegou o Naruto sozinho e resolveu o problema de que vários ninjas não estavam conseguindo resolver. Não tem como não dizer que isso não desvaloriza os caras. Desvaloriza pra cacete. Então assim, eu sei que o Naruto é o centro do mangá, mas ele não precisa também ser tão protagonista assim, né? Deixa os outros brilhar um pouquinho também, pô. É dar protagonismo demais pra um personagem só e é desvalorizar demais os esforços dos outros. Então eu achei bem bosta isso aqui também. E eu acho que é disso que o amigo tá falando. Se você tiver assistindo esse vídeo aí, confirma aí se era disso que você tava falando quando você disse que não gostava dessa coisa do Naruto sentir a hostilidade dos outros e tal, que eu desconfio que era. Então, como vocês perceberam, esse arco tem certas ponderações que eu faço. Então tem coisa que eu gosto, tem outras coisas que eu não gosto, como o Naruto Salvador aqui. Tem umas lutas medianas e tal, mas até aí o arco tava mais ou menos. Tava, né, nesse nível aí. Só que aí nós vamos entrar agora na questão do Edo Tensei. Porque pra mim essa técnica, por razões óbvias, é o centro e o coração dessa parte do arco. Antes da gente adentrar na parte da crítica, propriamente dita, eu devo dizer algumas coisas aqui. A primeira que eu quero dizer é que eu entendo a escolha do Edo Tensei, por parte do Kishimoto, pelo mesmo motivo que eu entendo a questão do Zetsu branco. Novamente, ele tinha que arranjar uma maneira de trazer inimigos para bater de frente com um exército reunido de 5 países. Onde ele vai tirar esses inimigos? Ele usou os Minions e ele, para trazer inimigos um pouco mais relevantes, usou a tática da ressurreição. Então vão voltar vários ninjas muito poderosos que vocês já conhecem, que vocês sabem da força deles, do perigo que eles representam, para tentar dar alguma atenção a essa primeira parte do arco. Isso também dá uma certa carga dramática, porque se você trouxer aqueles que eram antigamente amigos, aí eles vão ter que enfrentar os amigos agora, e aí toda aquela carga dramática que acontece. Então eu vou defender a ideia do Edo Tensei nesse sentido. Eu compreendo que o Kishimoto estava numa situação difícil para preencher as fileiras do exército do mal, e ele teve que usar esse artifício aí, ele teve que lançar mão desse artifício aí. Ok, mas no geral é uma ideia que eu não gosto. Mas antes de eu dizer a questão do que eu não gosto, tem duas coisas que tem que ser ditas aí. A primeira é que depende muito de quem é o ressuscitado. A minha avaliação acerca do uso do Edo Tensei depende de quem é o guerreiro ressuscitado que nós estamos falando. Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui. E a segunda é que em alguns casos que eu vou criticar aqui, é uma questão de opinião e não de análise. Vocês sabem que eu gosto muito de bater nessa tecla, eu gosto de diferenciar isso. Opinião, cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua e tá tudo certo. Análise é uma coisa que, para mim, como vocês sabem, tem que ser feita em cima da proposta. Um analista não pode julgar a proposta. Ele julga se a proposta foi bem ou mal executada. Então, por motivos de honestidade intelectual, eu tenho que deixar claro aqui que algumas críticas que eu vou fazer são críticas à proposta. Então, não é análise, é minha opinião. Eu não gosto da proposta pessoalmente. Eu acho algumas propostas aqui ruins pessoalmente. Mas eu não posso dizer que elas são ruins. Eu posso dizer que eu acho ruim, que eu não gosto. Mas não posso dizer que elas são ruins porque elas não são mal feitas, entende? Então, em algumas questões aqui, eu tenho que saber separar esses dois pontos aqui. Então, vamos lá. Quanto à questão de depender de quem é o ressuscitado, eu vou dividir aqui em 3 grupos de personagem, tá? O primeiro grupo é aquele grupo que eu gosto. Eu gosto do Edo Tensei quando ele traz personagens que são importantes, que são poderosos e que nós não conhecíamos ou conhecíamos pouco, como o Hanzo, que a gente conhecia, mas nunca tinha visto lutar de verdade, mas sabia que era poderoso, ou os Kage anteriores, né? O Mizukage, o Tsuchikage antigo, essa galera, os irmãos Gintoki e Kintoki, que a gente não conhecia, mas são muito poderosos. Essa galera
os espadachins da névoa, essa galera que ou a gente sabia da existência ou não sabia, mas que são lendas no mundo shinobi, no mundo ninja, e que foram trazidas de volta ao mundo dos vivos, eu gosto. Por quê? Porque é a oportunidade de ouro que você tem de dar o espaço que figuras que são importantes no mundo de Naruto não tiveram no mangá Naruto, entende? O Hanzo é um personagem importantíssimo, mas para nós leitores ele não tinha feito quase nada. Ele tinha tido uma certa importância, mas ele não tinha tido batalha, não tinha tido luta para se mostrar. Os Kage anteriores não tinham aparecido, nenhum deles tinha aparecido, mas pô, é uma parada interessante, né? Beleza, os Kage atuais são muito poderosos, e os anteriores como eram? Aí você traz eles para eles poderem lutar. Então assim, eu gosto da ideia de trazer esses personagens de volta, tá? Mas qual é o problema aqui? O problema aqui é eles foram colocados no mesmo balaio dos outros dois grupos de personagem que eu vou comentar daqui a pouco. Todos eles tiveram lutas muito pequenas, todos eles tiveram lutas muito rápidas, e aí é aquele negócio. Se você já tá junto, você colocado no mesmo balaio de personagens que já tiveram o seu momento dentro da obra, fica injusto pro personagem inédito, porque o personagem inédito tá tendo que brilhar agora. A hora de brilhar dele é agora. O outro já teve a hora de brilhar dele. Mesmo que a luta dele seja ruim agora, ele já teve o momento dele, entendeu? Então não fica justo. E em termos de administração das informações do mangá, eu acho uma escolha ruim. Eu acho que seria melhor se o Kishimoto tivesse dado mais espaço para esses inéditos aqui. Se você pensar direitinho, por exemplo, os espadachins da névoa não fazem quase nada. Eles não fazem nada, na verdade. Eles dão golpes aleatórios e são descartados logo de cara. Porra, os espadachins da névoa, bicho, que tipo o grupo da qual o Zabuza fazia parte, o grupo do qual o Kisame fazia parte. É um grupo poderoso, é um grupo que a gente fica escutando no mangá pela boca do Suigetsu há muito tempo. Seria muito bom dar um bom espaço de luta pra esses caras. Bota umas lutas maneiras, pô. Não uma luta curtinha, uma luta... não. Bota uma luta da hora pra mostrar o poder do cara, pra mostrar que o cara é forte. E aí você cria a atenção que você precisa nesse momento do arco. Então se você precisa de tensão, se você precisa trazer personagem de volta, traga personagens novos que a gente não conhece. Os Kage tiveram lutinhas interessantes e a gente conseguiu ter uma pequena noção da força deles, do grande poder deles. Dá mais espaço pra eles, pra gente poder ver mais, pra gente conhecer mais. Mostra o personagem deles, a gente não conheceu quase nada dos personagens dos Kage, a gente viu o poder deles. E dos espadachins da névoa a mesma coisa. A gente viu o poderio deles, mas a gente não viu como eles eram enquanto personagens. Utiliza esse espaço para desenvolver personagem novo e que é importante para o mundo de Naruto e que não foi importante no mangá de Naruto. Então assim, eu gosto da ideia de trazer, mas eles foram mal executados, porque eles foram colocados ali e fizeram uma lutinha tão rápida e tão mediana quanto a dos outros. Só que os outros, que eu vou comentar agora, já tinham tido o espaço deles no mangá. Então, você não pode tratar da mesma forma, você tem que balancear a coisa. Então, o primeiro grupo é o grupo que eu gosto de que eles tenham sido trazidos, mas que infelizmente não foram aproveitados como eles poderiam e deveriam. Porra, o Hanzo ele é um personagem importante, ele fez coisas grandiosas. E ele vai resolver, a questão dele é resolvida numa lutinha lá com o samurai, que tem até um flashbackzinho até interessantezinho, okzinho, mas meio genérico também. Dava pra fazer mais coisas com esse personagem. Então, tem uma galera que voltou, que deveria ter voltado pro mundo, né? Não pro mangá, pro mundo de Naruto, mas que não foi bem aproveitada. É o primeiro grupo, é o grupo que chega mais perto de eu gostar da questão do Edo Tensei. O segundo grupo é o grupo, assim, mais ou menos irrelevante, vamos chamar assim, por falta de nome melhor. Assim, é neutro, quase neutro, é porque aqui eu já não gosto, né? O primeiro grupo eu gosto da ideia, mas não gosto da execução. O segundo grupo eu já não gosto muito da ideia, mas só tenho alguns probleminhas, não é nada muito grave não. Que é basicamente o Deidara e o Kakuzu e talvez até o Sasori, que são personagens que já tinham tido seus momentos e que voltaram e não tiveram nem mesmo uma luta decente. Porque o Deidara não faz quase nada, vamos falar a verdade. O Kakuzu não faz nada. E o Sasori faz muito pouco. O Sasori é um pouquinho melhor do que os outros dois, porque ainda tem a questão temática dele ter sido liberado, porque a alma dele encontrou conforto, encontrou descanso nas palavras do Kankuro. Ele teve um fechamento pro personagem, então ainda teve alguma coisinha aí. Mas eles não fizeram nada nem em termos de luta. O Deidara e o Kakuzu não fizeram nada nem em termos de luta, nem em termos de desenvolvimento, nem em termos de nada. Eles foram lá pra não fazer nada. Só vieram gastar meu tempo. Aí que eu falo. Os outros que eu comentei anteriormente, o grupo passado, precisou de mais tempo e de mais espaço. Eles não tiveram. O Deidara e o Kakuzu tiveram algum espaço e não fizeram pra nada. Foi o mesmo espaço, mas percebe que o primeiro grupo tinha muita coisa pra mostrar e o espaço que foi dado foi pouco, enquanto que o Deidara e o Kakuzu já não tinham mais nada para mostrar, e esse mesmo espaço é excessivo, então você não pode tratar os desiguais de maneira igual, você tem que tratar cada um de acordo com sua situação, né?
Mas aí, até aí, beleza, vai lá, o Deidara foi lá, não fez nada, a galera gosta dele, o fã gosta dele, adora. Então viu de novo, ele faz naquelas gracinhas dele, falando de explodir, de arte, de não sei o que, tá bom, ok. A dinâmica dele com o Sasori é legal, e a gente pode ver isso mais uma vez, então vai lá. Não é nada muito grave. O problema mesmo pra mim é o terceiro grupo de personagens, que é o personagem que não só já tinha tido seu momento pra brilhar, como já tinha tido seu arco de personagem resolvido. Trazer um personagem desse de volta, pra mim, aí vamos lá, pra mim, é a questão da opinião e da execução, perceba isso. O primeiro grupo eu critiquei em termos de análise. Eles voltaram e eles não tiveram a importância que eles poderiam ter. Então foi mal executado. Agora aqui nesse terceiro grupo, eu não posso falar que é mal executado, mas eu posso falar que me desagrada. E me desagrada muito a volta dos personagens que já tinham tido seus arcos concluídos. Porque é o seguinte, em termos técnicos falando, a gente tem que entender que a proposta foi mudar o caráter de alguns arcos de personagem. A proposta é essa. Em alguns casos, essa proposta não foi mal feita. Eu tenho que ser honesto aqui. Em alguns casos, essa proposta não foi mal feita. Mas eu não gosto dessa proposta. Eu não gosto de mexer em arcos que já estavam fechados e, principalmente, todos esses arcos que foram reabertos, eles têm um padrão, que é um padrão que eu odeio, que é o padrão de eliminar a tragédia dos arcos desses personagens. Todos esses personagens que eu vou reclamar aqui, de um jeito ou de outro, tiveram um fim mais ou menos trágico, e isso foi anulado pela volta deles. E vocês sabem que eu adoro uma boa tragédia, eu adoro uma boa desgraça em mangá, toda hora eu falo isso. Então vou citar exemplos aqui. Asuma, Zabuza, porque alguns de vocês nos comentários elogiaram o retorno do Zabuza. Não, o retorno do Zabuza foi interessante para dar um fechamento pro personagem dele. Ele já tinha tido um fechamento. Eu vou falar disso daqui a pouco. O pai do Neji, que não faz quase nada, mas só a volta dele representa... O pequeno diálogo que ele teve com seu irmão foi um exemplo desse tipo. E principalmente, os três que eu mais odiei foram o pai do Gaara, o Itachi e o Nagato. Eu odiei a volta desses três caras aqui. Todos eles, já tinham tido suas histórias encerradas e elas foram reabertas para que o caráter dessas histórias fosse mudado. Então, por exemplo, o Zabuza teve um fechamento de personagem. Não, ele já tinha tido o fechamento de personagem no arco dele. Quando ele volta com o Haku, o que se faz é o quê? Você elimina a tragédia da história do Zabuza. Porque qual é a tragédia da história do Zabuza? A tragédia da história do Zabuza é que o Haku morreu e o Zabuza nunca tinha conseguido expressar os seus verdadeiros sentimentos pelo Haku. Então ele morreu com isso entalado. Ele, Zabuza, morreu com isso entalado. E o Haku morreu no engano. O Haku morreu sem saber que era amado pelo Zabuza. E o Zabuza morreu sem dizer que amava o Haku. É uma história trágica, uma história agridoce, uma história triste. E essa era a história deles. Ponto. Quando você traz eles de volta, você diz, não, eu vou reescrever essa história. Agora essa história não vai ser tão triste. Por quê? Porque eu vou botar eles dois ressuscitados para falar um com o outro e dizer agora o que eles não puderam dizer anteriormente. Que na verdade quem disse foi até o Kakashi, né? O Kakashi falou pro Haku, o Zabuza sempre gostou de você, o Zabuza sentiu muito sua morte, você não é a ferramenta pra ele, você importa pra ele e tal. Então eu não gosto disso. No caso do pai do Neji, é a mesma coisa. O pai do Neji escolheu morrer em nome daquela questão toda lá das linhagens da família Hyuga. Beleza, foi um sacrifício que ele fez sem saber o que ia acontecer no futuro. Não, agora ele sabe. E foi dito pra ele, olha, essa questão de linhagem na família Hyuga no clã Hyuga já não tem mais. Seu filho e minha filha já lutam lado a lado. Aí, então eu morri realizado. Ou seja, ele tinha feito um sacrifício e dado um salto de fé. Ele morreu sem saber o que ia acontecer. Agora ele sabe que deu tudo certo. Então agora você pode morrer tranquilo. Quando você for selado, você pode ir tranquilo, porque deu tudo certo, ficou tudo bem. O Asuma, beleza, ele teve uma ceninha legal lá, tem aquela carga dramática de agora o time 10 tem que enfrentar ele, seu antigo mestre, e não sei o que. Tá, beleza, tem essa carga dramática, mas sinceramente eu pessoalmente acho que esse negócio de enfrentar os velhos amigos é um clichê, que eu não tenho nada contra clichê, mas tipo assim, é uma ideia comum que pra mim não vale o preço, não vale pagar esse preço pra você acabar com a tragédia da morte do Asuma. Da morte prematura do Asuma. Não, agora ele volta e agora ele dá mais uma instrução pro seu time e ele vai lá e ele morre vendo que o Shoji virou o ninja que ele acreditava que o Shoji ia virar. Ele viu com os próprios olhos, então agora ele pode morrer mais tranquilo. Não, cara, eu prefiro quando ele morreu confiando no Shoji, você vai fazer isso no futuro, mas eu não vou estar aqui pra ver. Porque às vezes a vida é assim, bicho. Às vezes você morre sem ver o que você quer ver. Às vezes você morre sem dizer o que você quer dizer pra pessoa que você ama. Às vezes você morre acreditando no futuro, mas você não vai ver esse futuro. A terra prometida tá lá, mas você não vai pisar nela. Às vezes acontece isso, entendeu? E no caso do pai do Gaara, pra mim, é bem feito. Aqui que tá.
Pra mim, no caso do pai do Gaara, é muito bem feito até. Muito bem feito. Aquela parte do pai do Gaara se redimindo, pedindo desculpas, dizendo que tudo que ele fez em relação ao filho dele foi errado, que ele foi um péssimo pai, que, porra, o personagem buscando a redenção, mostrando arrependimento e vendo que o filho dele conseguiu superar tudo de mal que ele fez a ponto de conseguir perdoá-lo. É bom, é bom, é bom, mas eu odeio. Porque o que eu gostava da história do Gaara era justamente isso. A ideia de que, sendo odiado por todo mundo, sendo maltratado por todo mundo, ele ainda conseguiu caminhar na luz. Vocês viram que eu falei da história do Gaara, do Naruto clássico. Vocês viram que eu elogiei a história dele cheia de desgraça. Aquela ideia, não, sua mãe lhe odiava, sua mãe abominava você. Ela não queria saber de você. Você nunca foi amado por ninguém, a vila nunca amou você. Todo mundo tem medo de você e você é uma ferramenta, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. E você causa mal e as pessoas têm medo e pronto, e é isso que você é. E com tudo isso, o Gaara conseguiu, ajudado pelos seus amigos, reverter essas coisas. Ele conseguiu superar essas coisas, ele conseguiu ir além dessas coisas e passou a ser respeitado por essa mesma sociedade e criar laços de amizade verdadeiros com seus irmãos e com outras pessoas que ele foi conhecendo ao longo de sua jornada. A história do Gaara, pra mim, era melhor se tivesse permanecido trágica. Como a história do Zabuza teria permanecido melhor se tivesse sido trágica. Então eu entendo que as pessoas dizem, ah não, fechou o arco. Não, já tinha fechado. É porque às vezes as pessoas acham que fechar o arco é ter um final feliz. Ah, tudo que tinha pra ser dito foi dito, então fechou. Não, às vezes o fechamento... Vou falar um paradoxo aqui, né? Vou mandar um dia um mês aqui. Às vezes o fechamento é aberto. Às vezes o final aberto já é um fechamento. E ele diz muito quando ele fica em aberto. Então o Zabuza morrer sem dizer o que ele queria dizer é um fechamento. Eu sei que é muito satisfatório ver o Zabuza dizer o que ele queria dizer, ou pelo menos o Haku saber aquilo que o Zabuza queria dizer, tendo sido o Kakashi, mas por que não deixar do jeito que tá? Entende? Então no caso do Gaara, voltando, é bem feito, mas eu não gosto. Eu não gosto. A cena é emocionante, é tocante, eu não vou dizer que não é. Eu acho que muita gente pode até gostar dessa cena, mas eu não gosto. Eu não gosto daquela coisa. Não, é sua mãe que tava protegendo você o tempo todo. Não, eu não queria isso. Eu preferia que fosse uma tragédia, tivesse permanecido a tragédia até o fim. E a história do Itachi e do Nagato é a mesma coisa. Lá atrás vocês me disseram, né, nos vídeos que a gente falou sobre o Itachi, vocês disseram, ainda vai ter coisa do Itachi aí. Pode esperar que vai ter coisa do Itachi aí, eu tô vendo. O Itachi realmente passou a ser tratado como um grande herói, e isso pra mim é baratear o personagem. O que eu gosto do personagem do Itachi é aquilo que eu comentei naquele vídeo, é a ambiguidade do Itachi. É o fato de que ele é trágico, é o fato de que ele é atormentado, ele é perturbado, ele não é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa, ele não é um filho da... não é, mas ele é perturbado, ele é uma existência difícil a dele, ele teve que fazer coisas difíceis, ele teve que viver de uma maneira difícil. Aí o cara traz ele de volta e agora ele é o heróizinho da galera, ele é o mentor do Naruto. Ó, Naruto, não leve tudo nas suas costas. Não, pô, não leve tudo nas suas costas, foda, é sacanagem, aí não, né? Tipo, não carregue tudo nos seus ombros, porque eu tentei fazer isso e fracassei. Ó, vou lhe dar um conselho aqui, não sei o que. E lá na frente ele vai conversar com o Sasuke, porque eu li o mangá todo, eu sei, ele vai falar com o Sasuke de novo, ele não tem que falar com o Sasuke de novo. Eu odeio a ideia do Itachi falar com o Sasuke de novo. O que tinha pra acontecer entre Itachi e Sasuke já aconteceu, já fechou. Pronto. O Itachi falhou, é isso. A história dele é essa. Ele tentou fazer uma parada e o Sasuke foi pro lado contrário. Acabou. Quem ganhou a queda de braço foi o Tobi em relação à alma do Sasuke em primeiro momento, né? Depois a gente sabe como é que acontece. Mas é isso. Não precisa o Itachi dizer, olha, Sasuke, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fala as ali o que ele vai falar. Então eu não gosto disso. E o Nagato, a mesma coisa, o Nagato. Vocês também me viram falar sobre o Nagato no vídeo dele. E o que eu gostava da conversão do Nagato é que ele se converteu mais ou menos. Ele disse, não, beleza, eu não tenho mais como colocar meu plano adiante, então eu vou confiar em você. Beleza, vou colocar nas suas mãos. E ele morreu desse jeito, ele deu esse salto de fé e morreu. Pronto, ele acabou a história do Nagato. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele acreditou no Naruto e foi pro além. Aí não, agora ele já volta. Pô, você já é outra pessoa, você já dominou o chakra, então, das 9 caudas, então quer dizer que realmente eu fiz bem. E aí tem aquela cena que eu também não acho ruim, tecnicamente, dele falar que não, é a trilogia, o primeiro capítulo foi o Jiraiya, foi maravilhoso, o segundo foi uma merda que fui eu, e o terceiro é você. E o final da trilogia é o que importa, então você pode redimir o segundo capítulo que foi ruim, que sou eu, tal. Não acho ruim, mas não precisava daquilo. Deixa as coisas ficarem em aberto, deixa o personagem morrer sem saber, deixa o personagem tentar fazer uma coisa e a missão dele foi cumprida e você não sabe se deu certo ou se deu errado. Deixa o personagem morrer sem saber, sem ter dito o que ele queria dizer, sem ver o que ele queria ter visto. As coisas também são assim. Aí é que tá. Por que eu não gosto muito disso? Primeiro porque eu tenho um gosto muito acentuado por finais agridoces. Eu gosto disso. Eu gosto quando as coisas não são tão boas nem tão ruins. Elas ficam nessa ambiguidade porque pra mim, e isso como eu tô falando, tudo isso aqui é uma questão totalmente pessoal. Não é técnica nem nada, é totalmente pessoal. Mas a vida humana é assim, certo?
A vida humana é agridoce. A gente sorri, a gente chora, e tem horas que a gente não sabe se sorri, se chora, e fica nessa. Então eu gosto quando a ficção traz isso. Pra mim, essas cenas, essas histórias, esses arcos que terminam assim, tendem a ser os mais densos, emocionalmente falando, do que o Viveram Felizes para Sempre. Que eu não desgosto. Eu não desgosto do Viveram Felizes para Sempre. Mas eu, particularmente, prefiro o agridoce. Mas tem um segundo motivo, que é o seguinte. No caso de Naruto, você tem os dois tipos de história. Você tem o final feliz, inclusive a história do Naruto vai ser um final feliz, e outras, a do Sasuke vai ser um final feliz, a da Sakura vai ser um final feliz, a do Rock Lee foi um final feliz, a do Kakashi, muita gente vai ter, a da Tsunade é um final feliz, muita gente vai ter um final feliz. Aliás, falei da Tsunade, outro personagem que eu também não gosto que volta é o Dan. Apesar de ser um personagem que tinha tido pouco espaço, mas ele volta pra ver que, então quer dizer que nessa geração tem um cara que é sonhador como eu. Então beleza, então eu posso ir tranquilo, porque era sonhador que nem eu, que nem o Nawaki, que é idealista, que quer ser o Hokage e tal. Então assim, o Naruto tem as histórias do final feliz, muito bom, e tem as histórias que não são de um final tão feliz assim. Tem as histórias que terminam, se não sei, não digo, tem algumas histórias que terminam mal, que é a história do Danzo, que graças a Deus não voltou. Também se voltasse ele ia fazer o quê, né? O Danzo é um filho de uma puta. E tinha as histórias que ficavam na ambiguidade. Então Naruto tinha essas três coisas, ou seja, ele tinha uma amplitude dramática muito grande. Pra quem gosta de final feliz, tem um final feliz. Pra quem gosta do final triste, tem um final triste. E pra quem gosta da ambiguidade, tem a ambiguidade. Tem pra todo mundo. Isso é uma história emocionalmente madura, uma história emocionalmente ampla. Porque basicamente a vida é assim. Tem gente que termina bem, tem gente que termina mal, e tem gente, que é a maioria, que a gente não sabe, fica nessa. Então, isso pra mim enriquece uma obra. Essa amplitude de possibilidades. Cada um viveu sua vida, cada um aconteceu de uma maneira diferente pra cada um. Quando você pega todo esse bolo de personagens que estavam nesse campo do ambíguo e traz pro Viveram Felizes para Sempre, porra, meu irmão, e aí? E aí? Mesmo que você faça bem feito, e eu acho que o caso do Gaara foi bem feito, e o do Nagato até certo ponto, e o do Itachi também não foi mal. Enfim, esses aí não foram, nenhum desses foi mal feito, assim, uma boa, não foi mal feito, entendeu? Por isso que eu tô falando, não foi mal feito. Mas pra que fazer isso? Não tinha necessidade de fazer isso. E eu não vejo nada que se ganha fazendo isso, porque o arco já estava fechado. E você só fez diminuir a amplitude moral de sua história. Por exemplo, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, sem dar spoiler, mas dar um pequeno spoiler. Não é por causa disso que todo mundo odeia o final de Tokyo Revengers, porque o final de Tokyo Revengers termina todo do mesmo jeito. Não, todo mundo viveu feliz para sempre. É isso. Não é por causa disso que todo mundo odeia o final de Tokyo Revengers? Então, assim, eu acho muito mais interessante quando a história tem a coragem de pegar certos personagens, inclusive queridos, porque é muito fácil você fazer o Danzo se fuder no final, ninguém gosta dele. Mas quando você pega um personagem querido como o Itachi, você diz, beleza, essa foi a trajetória dele. E a trajetória dele não foi fácil de entender. E você, que tá esperando o conforto, não vai ter o conforto em relação a esse personagem. Isso também é um sentimento que a ficção gera. A ficção gera o conforto, no Viveram Felizes para Sempre, gera. E eu gosto, eu não desgosto. Mas a ficção gera um incômodo também, às vezes, daquele personagem que você gosta e você queria ter visto ele dizendo o que ele queria dizer, ele vendo, sei lá. E ele não vê, e você queria e você não tem isso, e esse desconforto fica com você. E isso também é um sentimento que a ficção gera na pessoa. E é um bom sentimento, no sentido de que é um sentimento humano também. Então, a partir do momento que você tira a galera da ambiguidade, sua história vai ser assim, não, alguns se fuderam, que geralmente são os mauzinhos, se fuderam, os bonzinhos ficaram bem, pronto, e é isso. Então não tem o tom de cinza, não tem a amplitude de emoções que a história gera, não tem a ambiguidade, não tem a variedade de situações que a vida humana pode oferecer e que cada um personagem representa uma situação. Não tem. Então eu não gosto, eu odeio. Com todas as minhas forças eu odeio o Edo Tensei aplicado a esses personagens. E aí eu retorno ao primeiro grupo. Todo o espaço desses caras poderia ter sido usado de maneira mais interessante para os personagens que a gente não conhecia. Aí sim. Aí você cria uma história pra esses caras, mostra a personalidade deles, mostra os objetivos. Não, eu tinha um objetivo. Porra, você podia fazer tanta coisa, um cara desses antigões aí, desses Kage antigões que diz, porra, eu tinha o sonho desse cara aí de trazer a paz e de não sei o que, e deu errado porque eu fui traído por aquele ali. Porra, tanta coisa que dava pra fazer se você desse mais espaço pros caras. E aí você dá o mesmo espaço pra eles e pros caras que já fizeram alguma coisa, porque você quer reescrever a história desses que já fizeram alguma coisa, porque você quer dar um final fácil pra eles. Então assim, cara, é uma escolha que eu abomino. Eu abomino essa escolha. Essa é a verdade. Obviamente não estragou Naruto, como eu já falei, eu vou retomar aqui já pra encerrar, o vídeo tá muito grande. Obviamente não estragou Naruto. Tudo que Naruto fez de bom tá mantido, tá intacto.
Essa própria parte tem coisas boas, como a gente já elogiou aqui. Essa própria parte tem coisas boas que eu não gosto, mas eu tenho que saber diferenciar uma coisa da outra. Tem algumas coisinhas ruins, tem algumas coisinhas mal feitas, como eu disse, mas acima de tudo, pra mim, essa parte barateou muita coisa emocionalmente, dramaticamente em Naruto. E esse erro pra mim é imperdoável. Você não faz isso. Tipo, você... Furo de roteiro a gente aceita. Eu sou desse time. Do time que diz assim, porra, furo de roteiro toda história tem. Se você for caçar, tem. Eu não gosto de caçar furo de roteiro. Eu só gosto de falar de furo de roteiro quando ele tem uma influência muito grande em alguma coisa muito relevante. Agora, esses furinhos que a galera fica... né? Tem muita gente que caça aí, canal do YouTube, blog, não sei o que fica caçando furinho básico de roteiro. Eu não gosto disso. Eu acho chato. Eu não tenho paciência pra essas coisas. Agora, uma coisa que você não faz é baratear emocionalmente a sua história. Se você desde o início faz uma história emocionalmente simples, beleza, você fez. Agora, uma coisa que pra mim você não faz é você criar uma história moralmente complexa, moralmente ambígua, que gera sentimentos variados no leitor, às vezes de conforto, às vezes de desconforto, e depois você joga tudo isso fora. Isso pra mim é imperdoável. Algum de vocês disse aí que esse arco da guerra ele só piora. Ele é o arco da decadência, assim. Ele começa de um jeito e cada parte que vem depois é pior do que a outra, e eu concordo. A parte passada, que é da preparação da guerra, eu achei ok. Interessante, coisas legais, nada demais, mas tem as coisinhas legais. Essa segunda parte agora, que é a do confronto, eu já acho ela ruim. É a primeira parte de Naruto que tem mais pontos negativos do que positivos pra mim. Tem coisas boas, tem, mas no geral ainda é ruim. E daqui pra frente, daqui pra frente é só pra trás, já diria o filósofo. E é isso, chegou o dia, senhores. Hoje foi o dia no qual eu comecei a criticar Naruto. Quase não chega, né? Estamos quase terminando a série. Tem poucos vídeos por fazer aí. Mas o dia foi hoje. Por enquanto é só. Próximo vídeo nós vamos fazer de Dragon Ball. Não sei que dia vai sair, mas vai sair na semana que vem, ou quarta ou quinta. O plano é esse. Ou quarta ou quinta sai o vídeo de Dragon Ball, porque eu tenho que ajeitar a programação do canal, como vocês sabem. Muito obrigado, aquele abraço e até a próxima.